excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José esteja hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade à nossa formação sobre... nessa continuidade onde nós vamos dar, no Castelo Interior, hoje eu vou abordar a questão do anjo da guarda. Para isso vamos invocar o Divino Espírito Santo, para que ele venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para acolhermos a obra nova que o Espírito Santo vem fazer em nossas vidas. Assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você também a repousar a mão no seu coração e a invocar a doce e poderosa presença do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos pedir também a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, que ele venha também nos inspirar cada dia mais o caminho da santidade. Sancti Michael Arcangeli defendus in prelium contra netiensis diaboli istum presidium imperiti de Deus supplicis deprecamur. Tu que príncipes militei celestis satana aliosque spiritus malignos, que ad perditione animarum pervagator in mundo divina virtude infern detrude. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje eu vou abordar essa questão também muito importante de como o anjo da guarda ele pode nos auxiliar para podermos progredir na nossa caminhada espiritual dentro das moradas do castelo interior, nas moradas do castelo interior. Para isso eu vou ler aqui em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Você pode depois ler e meditar nessa passagem que nós vamos abordar agora. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando do lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele.
caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda, chegando ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar, mas mal reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca. Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater, afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão. E disse: comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando e não achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida desceu a Judéia para Cesareia, onde permaneceu. Amém. Então aqui, né, é um relato verídico, né, que o Evangelho vem nos trazer aqui no Novo Testamento, né? Perdão, no Evangelho no Novo Testamento, em Atos capítulo 12, né? Onde nós podemos ver esse relato bíblico aqui da aparição de um anjo e da ação angélica. Baseado nessa leitura, eu vou fazer aqui uma equiparação, né? Eu vou comparar com, digamos assim, o caminho, né, da via interior, né, que nós não só podemos, como devemos nos resguardar nessa caminhada, sendo guiados, sendo direcionados também pelo nosso anjo da guarda. Então vamos aqui. A primeira coisa que eu venho dizer aqui é que Pedro ele estava encarcerado, né? No caso, esse cárcere, essas cadeias, aqui eu vou equiparar com as coisas do mundo e com o pecado, em especial o pecado mortal e o pecado venial, que também nos aprisiona, né? Muitas vezes, quando nós falamos de pecados, nós nos lembramos muito dos pecados graves, né? Como faltar uma missa de domingo, como pecar contra a castidade de forma grave, né? Através de atos impuros, enfim. Ou então de discutir com alguém, xingar uma pessoa, né? Esses realmente são pecados de matéria grave, pecados mortais. Mas também são pecados, por exemplo, os pensamentos concedidos, né? Ou seja, você receber aquele pensamento não é pecado, mas você fixar-se nele, né? E você começar a alimentar aquela ideia, né? Dependendo do que seja, aquilo dali já pode ser um pecado, né?
aquilo ali já se torna um pecado venial. E nós devemos combater tudo, combater tanto os pecados mortais de matéria grave, quanto tanto os pecados veniais, que também são gravíssimos, principalmente quando são deliberados, ou seja, quando a pessoa vai pecando venialmente achando que não tem problema nenhum. Né? Com o tempo isso vai sufocando a vida espiritual, né? A vida oracional dessa pessoa. Por isso que nós temos que ir na raiz, né, de todo o pecado e quebrar os grilhões que nos aprisionam aos pecados, tanto os pecados mortais quanto tanto os veniais. Então Pedro, ele estava nesse cárcere dormindo, adormecido. É bem interessante ele estar aqui adormecido, porque eu me lembro do que São João da Cruz nos ensina, que muitas vezes nós entramos em noite passivamente, ou seja, nós entramos em estado de recolhimento interior, em oração, né? Entramos dentro do castelo interior, nessa noite, sem percebermos. E depois, com o tempo, nós vamos entrando em noite ativa, ou seja, conscientes. Aqui eu quero despertar essa atenção aqui, baseado nessa passagem, né? De que quem desperta Pedro é o anjo do Senhor. No caso aqui para nós, o nosso anjo da guarda. Sim, o nosso anjo da guarda, ele tem essa função de nos despertar interiormente. Ou seja, para quando nós entrarmos no castelo interior, nós não entrarmos às cegas totalmente. Sim, entramos às cegas, mas guiados pela fé, guiados pela voz do nosso anjo da guarda, guiados pela luz do nosso anjo da guarda, guiados pela inspiração angélica que nosso anjo da guarda nos irradia, né? Isso acontece quando nós o invocamos, quando invocamos o Divino Espírito Santo e quando nós entramos em um estado de recolhimento interior. Devemos sim entrar ali em mistério, mas ao mesmo tempo com a luz da fé, né? Ou seja, invocar o Espírito Santo, traçar o sinal da cruz, né? E ali se colocar na presença de Deus e nos permitir sermos direcionados, né, pelo próprio Deus através dos nossos anjos da guarda. É interessante vermos que logo em seguida o anjo ele primeiro desperta Pedro, ou seja, o nosso anjo da guarda primeiro ele nos desperta em primeira morada do castelo interior. Essa é a função, né, do nosso anjo da guarda também espiritualmente, nos despertar, né? E quando nós despertamos interiormente, quando nós acessamos o castelo interior, né, logo em seguida o que é quebrado, né? Os grilhões que nos aprisionam aos pecados mortais, né? Imediatamente eles são rompidos, né? Mas verifique aqui que Pedro continua dentro da prisão. Essa prisão seriam os pecados veniais. O anjo então começa a orientar São Pedro, né? O nosso anjo da guarda vem nos orientar. Calce as sandálias, cinja, né? Cinja os rins, né? Como diz aqui, deixa eu ver aqui, né? Caíram-lhe as cadeias da mão, o anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Pronto, esse cingir-se aqui, ele tem a ver com a penitência, né? Nós podemos fazer essa analogia, essa alusão à penitência, né?
E logo em seguida, essa questão também de calçar a sandália, andar com prudência, andar nos caminhos do Senhor, né? Guiados pelo nosso anjo da guarda. Né? Sim, o nosso anjo da guarda, ele vai nos guiando, ele vai nos orientando espiritualmente. Né? Cabe a nós obedecermos às suas divinas inspirações. Então, é preciso entrarmos nessa via ascética, nessa via de penitência, nessa via de oração, de jejum, mas sim, já guiados, já recebendo o toque da graça, que nos vem através das inspirações do nosso anjo da guarda, desde a primeira morada do castelo interior. Pois só assim nós vamos sair da prisão. E quando nós saímos da prisão, nós saímos do pecado venial. Né? Aqui seria o início de uma segunda morada do castelo interior, né? Onde nós passamos aqueles primeiros guardas, os guardas que ficam vigiando logo a porta do cárcere, né? Depois disso, nós devemos continuar sendo guiados pelo nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda vai à frente de nós, nos guiando, nos orientando, né? E depois disso nós passamos pelos segundos grupos de guarda, né, que tinha ali, né? Os segundos postos da guarda, ou seja, julgava estar sonhando, né? Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. É interessante vermos aqui que já estamos despertos, assim como São Pedro, porém muitas vezes ainda estamos sonhando. O que isso quer dizer? Não temos a clareza, a total nitidez dessa via interior. E por isso, confiar no nosso anjo da guarda, confiar no Espírito Santo e nos permitir sermos guiados por ele, né? Aqui eu dou ênfase novamente que o Espírito Santo, a pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. O nosso anjo da guarda é uma criatura criada por Deus. Não podemos confundir o Espírito Santo com o nosso anjo da guarda, né? Mas o nosso anjo da guarda, ele nos porta a presença do Espírito Santo, né? É uma das funções do anjo da guarda, é ser ministro de Deus e também de nos resguardar. Então é nessa união, nessa, digamos, comunhão dos santos, onde os anjos também fazem parte, que o nosso anjo da guarda vai nos guiando e vai nos orientando, inflamando em nós cada vez mais o amor que é o Espírito Santo de Deus, né? O amor é o próprio Espírito Santo, é o amor que procede do Pai e do Filho. Então nós vamos assim meio que sonhando ainda, quer dizer, sabendo se não vamos, sem estar totalmente conscientes, sem estarmos totalmente despertos, mas guiados pelo nosso anjo da guarda, nós passamos pelos primeiros guardas e pelos segundos guardas, que representam novamente aqui a libertação dos pecados mortais e veniais, mas os guardas também representam, vamos dizer assim, os perigos mundanos, né? Não somente os pecados, mas aquilo que nos distrai das coisas de Deus, né? Então, de repente, chegamos no portão. Esse portão de ferro, que aqui vai dizer, não é isto? Bem aqui, é interessante vermos isso, ó, tocando no lado de Pedro, o anjo despertou no lado, ou seja, nos reinflamando o amor, vamos dizer assim, né? Podemos fazer essa alusão,
O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Esse cobrir a capa é justamente entrar em mistério. Se recolhe e segue-me. Né? É preciso nós nos recolhermos, entrarmos em mistério e seguir o nosso anjo da guarda. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Né? Sem saber o que era, se era real, o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Ou seja, somos guiados pela fé. Né? Mesmo que nós não tenhamos a total certeza se será que aqui é realmente o Espírito Santo? Será que eu estou orando corretamente? É preciso você confiar e dar esse passo na fé, certo? Sempre nós vamos ser guiados à luz da fé. A via interior é toda guiada pela fé. Então, Pedro foi seguindo, né? E julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade. Ou seja, quando nós chegamos nesse portão de ferro, que representa aqui as terceiras moradas do castelo interior, né? Seria chegarmos nesse portão de ferro. É preciso nós, vamos dizer assim, termos uma graça especial. Aqui, até as terceiras moradas do castelo interior, sim, é a graça de Deus atuando, como eu relatei desde o começo. O anjo da guarda é quem nos desperta, ele é quem nos inflama de amor, ele é quem vai nos guiando e ele é quem vai nos orientando a passarmos por todos os perigos. É interessante vermos aqui que possivelmente o anjo da guarda deve ter feito o anjo do Senhor deve ter feito aqueles guardas adormecerem, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Os perigos mundanos devem adormecer, adormecer esses perigos mundanos, os sentidos exteriores devem adormecer para poder despertar gradualmente e simultaneamente os sentidos interiores. E aqui, uma vez os sentidos interiores despertos, é preciso acontecer uma graça especial, né? Ou seja, uma ação 100% divina, uma graça 100% mística, que o portão se abre sozinho. Vale a pena a gente ver que da primeira à terceira morada do castelo interior tem muito a ver com a via purgativa. E a partir das quartas moradas, a ver com a via iluminativa. O processo é místico desde o começo, mas aqui na saída da terceira para a quarta morada, algo acontece de extraordinário, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que todo esse processo de accese, ele se inicia na primeira, na segunda e na terceira morada. A partir das quartas moradas, não é que não exista mais a sese. A sese vai sempre existir, mas aqui vai ser simplesmente um esforço de se abrir ao agir de Deus. Porque quem abre esse portão não é força humana. É o próprio Deus quem abre o portão. É interessante vermos que o anjo permaneceu do lado de Pedro, né? E o portão se abriu sozinho.
Aqui a passagem poderia ter dito que o anjo poderia ter dado uma pancada no portão, ou ter feito, ao menos tocado no portão, e o portão se abriu. Não. Aconteceu algo misterioso, né? Que o anjo portou-se ali do lado de Pedro e o portão se abriu. É interessante vermos que o anjo, o tempo inteiro, né, ele estava na frente de Pedro. Mas quando chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, qual se abriu por si mesmo, saíram e tomaram juntos uma rua. Juntos. Quase eu posso dizer aqui, ladeados. Por que isso? Porque a partir das quartas moradas, quando esse portão, por uma graça mística, uma ação misteriosa de Deus, ele se abre, o nosso anjo da guarda, ele se posta, vamos dizer assim, ladeado como um amigo. É justamente aqui nas quartas moradas do castelo interior que você deve aumentar a intimidade com o seu anjo da guarda, né? É justamente nessa fase, né, após um grande período de ascese, de penitência, de jejum, de oração. Claro que isso deve continuar para o resto da vida, vamos dizer assim, né? O jejum, a penitência, a oração faz parte de todos nós, né? Tudo isso em vista, claro, de aumentar a caridade e de fortalecer a vida oracional, para podermos fazer atos de amor, de fé e atos de esperança, né? Mas, digamos aqui, que dentro da via oracional, dentro da via contemplativa, nós aqui nos identificamos muito com a graça mística e a ação misteriosa de Deus, né? A ascese é o nosso esforço de buscar a Deus. Na mística, é simplesmente a alma, ela só precisa se abrir e se permitir ser guiada, ser banhada pelo agir de Deus. No caso aqui, essa alma de quarta morada deve ser buscar cada vez mais ter intimidade com o seu anjo da guarda e juntos, é claro, guiado pelo anjo, mas eu quero dizer assim, juntos nesse sentido, né? Ir caminhando e ir progredindo passo a passo nessa jornada espiritual. Podemos ver que eles caminham na rua, né? Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Quando o anjo desapareceu, então Pedro tornou a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Ou seja, existe aqui um processo místico onde a alma ela recebe luz, muita luz, essa luz vai aumentando, digamos assim, ao ponto de novamente ela ficar cega, né? É um processo que São João da Cruz vai dizer em que a alma ela fica novamente entre noite. Primeiro ela entre noite porque ela entrou, né, em uma noite dos sentidos. Aqui é uma segunda noite, que a alma também entra em uma noite dos sentidos interiores. Ou seja, primeiro é preciso passar por uma mortificação exterior. Agora, essa mesma alma passa por um mesmo nível de uma mortificação. Na realidade, um nível ainda acima. Só que é um nível interior. É quando os dons, quando os sentidos interiores, eles também são mortificados. E é interessante porque a alma que já está madura para poder vivenciar, experimentar esse agir de Deus, quando o anjo ele some,
a alma toma consciência de si. É quase como se Deus confiasse agora o caminho àquela alma, né? O anjo, ele vai continuar guiando, ele vai continuar intercedendo, mas agora em mistério, como uma sombra. O anjo, ele então resguarda Pedro como se fosse ali a sombra de Pedro, né? Mas agora Pedro já não o vê mais. E Pedro toma em si de que realmente Deus enviou o seu anjo, né? Um anjo para poder guiá-lo, para poder libertá-lo de Herodes. No nosso caso aqui, na nossa comparação, é quando a alma entra aqui em um processo de quinta morada, onde essa alma já é amiga dos anjos, assim como Santa Teresa d'Ávila ela chama, e a alma já amadurecida espiritualmente, ela mergulha novamente em noite, mas não em noite agora dos sentidos exteriores, mas sim em noite dos sentidos interiores. É muito interessante nós avaliarmos que Santa Teresa d'Ávila, todas as visões que ela tinha do anjo da guarda dela, eram visões interiores. Santa Teresa d'Ávila, ela não tinha visões de olhos abertos, ela tinha visão de olhos fechados, porque eram visões interiores. E é interessante vermos que Santa Teresa d'Ávila, ela conhecia o anjo da guarda dela, tanto que ela dizia que ele tinha ele brilhava como... Ele tinha o rosto de um querubim, mas brilhava como um serafim. Isso nas palavras de Santa Teresa d'Ávila, né? E que muitas vezes via ele segurando como uma lança na mão ou algo parecido, né? E que de vez em quando, por ordem de Deus, ele lançava nela, no lado dela, essa lança. É muito interessante isso, né? Pedro foi tocado no lado, né? E quando o anjo fazia isso, reinflamava nela o amor pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. É claro que aqui nós estamos falando de um mistério aqui que acontece nas sextas e nas sétimas moradas, as moradas unitivas, mas nós podemos com tranquilidade ver, né? Nós podemos com tranquilidade equiparar com essa realidade que o São Pedro, né? O apóstolo Pedro vivenciou. E a gente vai vivenciando na nossa caminhada com a via interior. Tem um momento onde os nossos dons, as faculdades da alma também precisarão adormecer, né? Quais são as faculdades da alma principais? A memória, a vontade e a imaginação, né? Tem um momento onde nós passamos por um processo de kenosis, onde nós nos esquecemos de nós e nos abandonamos em Deus. Então, São Pedro aqui, quando o anjo some, mostra que ele já sabia o caminho para onde ele deveria ir. Ou seja, o anjo vai nos guiando interiormente exatamente até nós adquirirmos uma maturidade espiritual. Depois disso, ele nos vela. Ele fica ali como na nossa sombra, digamos assim, nos resguardando, nos protegendo. Fazendo aqui uma alusão com o castelo interior, nós temos ver que ao nosso redor, né, o nosso corpo, eles são o muro do castelo, como Santa Teresa de Ávila diz, né? E que de vez em quando algumas servadichas, algumas feras, algumas quimeras, alguns diabretes entram dentro do castelo. Ela vai falar sobre isso, né?
Mas em alguns aposentos interiores, os guardas não permitem que essas diabretes, que tudo isso alcance, né? Justamente esses guardas são as faculdades da alma. Ora, se as faculdades da alma adormecem, quem é que vai nos proteger então? Se não for o anjo da guarda, né? É justamente o anjo da guarda que nos protege durante o nosso momento oracional contra as investidas satânicas. Tá? Então é importante nós termos essa visão, essa realidade que acontece no mundo espiritual. É interessante continuarmos aqui. Agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Aqui eu equiparo esse povo que estava orando como os santos que intercedem por nós. Temos que ver que nas sextas moradas do castelo interior é quando a alma passa por um processo unitivo, onde a alma começa a comungar daquilo que os santos já vivem no céu, né? Aquilo que os santos vivem no céu, as almas de sexta morada já têm a graça de comungar aqui na terra, né? Ou seja, de receber dons, de receber graças preternaturais. Um exemplo dessa graça preternatural, a união com a segunda pessoa da Santíssima Trindade de forma não apenas, como é que eu vou explicar isso? É pela fé, mas também pela mística, pela via contemplativa, uma via interior. O que eu quero dizer com isso, para vocês poderem entender? Quando uma pessoa é batizada, ela recebe com total plenitude o Espírito Santo. Mas, no momento em que essa pessoa adere, né, à vontade de Deus e ao agir do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que foi infuso no batismo, ele vai agindo cada vez mais, ele vai aflorando os dons, vai aflorando as graças. Então, aqui, nesse processo da via contemplativa, à medida em que a alma vai se abrindo à graça e ao agir de Deus, a alma vai comungando, vai se unindo cada vez mais ao mistério da encarnação, ao ponto de ir se unindo com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então eu equiparo aqui essas pessoas que estavam reunidas em oração, né? Justamente intercedendo por São Pedro, né? Intercedendo por nós, que somos a igreja militante, né? Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe, estás louca, mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles, então é seu anjo. Olha que novamente aparece aqui de forma sucinta, de forma discreta, a questão angélica. Então deve ser seu anjo. Pedro continuava a bater, afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele acenando-lhes com a mão que se calassem,
contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse: comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Né? Então, é bem interessante nós vermos aqui, né? Esses que intercedem por nós são santos, nós vamos até eles, né? Batemos na porta, ou seja, aqui seria, né, um processo místico onde nós acolhemos a ajuda dos santos. Esse bater na porta, essa criada que escuta a voz de Pedro até abrir a porta, e Pedro em mistério, como que pedindo silêncio, revelando aqui que é um processo místico interior, né? Depois que tem esse encontro, São Pedro, ele se retira, né? Ele se retira e ele vai, digamos assim, ele vai para um local secreto, né? Vamos dizer assim. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse: comunicai a Tiago, aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Né? Esse outro lugar eu equiparo como as sétimas moradas do castelo interior, em um local onde a alma já repousa segura, né? Como Santa Teresa d'Ávila diz, né? Ela acredita que essa segurança plena só existirá no céu, mas é uma espécie de segurança no sentido de que a alma aí vivencia, goza de uma paz profunda, de uma paz autêntica e permanente, tão constante da certeza da salvação, que ela permanece nessa paz, né? E nessa perfeição segura com Deus, digamos assim. É interessante vermos essa rode que vai abrir a porta para São Pedro. No caso aqui, eu estou colocando a porta como um mistério, né? Que bater na porta seria acolher a intercessão dos santos. É interessante vermos que Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar que nas sextas moradas é confiado um santo a uma alma, que pode acontecer que uma alma receba a ajuda, inclusive a aparição de algum santo, né? E que aquele santo se aproxime dali para lhe inspirar conhecimento, lhe guiar e lhe ensinar, vamos dizer assim, mistérios, né? Mistérios, é muito interessante isso. E novamente eu falo aqui, né, de terem confundido São Pedro com um anjo dele. Ou seja, nós podemos ver aqui também que é uma espécie de deificação em que o ser humano passa quando ele se abre à graça de Deus. Eu não estou falando aqui de uma teoses, que é a transformação de um ser humano em Deus, não. Deificação, que eu quero dizer aqui, é literalmente se unir à pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao ponto de agir como Jesus Cristo agia, sentir literalmente aquilo que Jesus sentia, viver aquilo que Jesus vivia, em mistério e em um local seguro. Logo em seguida, então, Pedro, ele se retira. Podemos ver que ele ainda progride, né, além da sexta morada, para a sétima morada. Então, basicamente, era isso, né, que eu tinha para relatar para vocês, né? É uma equiparação que eu fiz da maneira que o nosso anjo da guarda, ele vai nos inspirando e vai nos ajudando a progredir dentro do castelo interior.
Primeiro, só recapitulando, né, ele nos desperta, né, desperta tu que dormes. Pronto. Nesse despertar, logo são quebrados as cadeias do pecado mortal. Sair da prisão, cingido e calçados pela sandália, né? Também com a capa e seguindo o anjo. Aqui nós temos toda a orientação que o anjo da guarda é quem nos, digamos assim, nos capacita, quem nos prepara com as ferramentas espirituais para podermos estarmos resguardados, para podermos fazer uma oração mais profunda, né? Onde nós vamos passando pelos primeiros guardas e os segundos, né? O segundo posto de guardas, que representam uma vez mais, sim, os pecados mortais e veniais, mas também os perigos mundanos, aquilo que vem para nos distrair, até chegarmos a um portão de ferro, onde esse portão de ferro misticamente é aberto, né? Por uma ação misteriosa. Esse portão, ele se abre, que seria aqui equivalente a um processo de desnudamento da alma. Algo acontece, né? Nós não podemos aqui, então, explicar com nitidez, porque por se tratar de um processo 100% apofático, nos falta palavra para explicarmos literalmente o que ocorre aqui, né? É através da oração somente que a alma pode experimentar essa graça e assim ser livre, uma liberdade total, uma liberdade de quarta morada. E ali, livre é onde ela se permite ser amada por Deus, amar a Deus e refletir esse amor ao próximo e a todas as criaturas, né? Ela vai caminhando ladeadamente de seu anjo da guarda, né? E nesse caminho seguro, nessa orientação segura, ela vai crescendo em intimidade com ele, até que em um momento, também o anjo da guarda, ele aparentemente se retira. Por que isso? Porque, como Santa Teresa d'Ávila, ela vai nos apontar, a partir das sextas moradas do castelo interior, todos esses aposentos se dão a conhecer pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma via segura, uma via certa, em que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? Ele poderia ter dito assim: olha, aquele que vê um anjo vê a face de meu Pai, né? Ou então ele poderia ter dito: aquele que vê algum de meus santos vê a face de meu Pai. Mas não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi bem claro: aquele que vê a mim vê a face de meu Pai, né? Aquele que me vê a face de meu Pai. Ele diz isso para Filipe, né? Filipe de Cesareia, né? Agora nós vamos ver aqui essa pequena passagem belíssima, onde nós vamos ver justamente isso que eu estou falando, aqui nessa passagem do Antigo Testamento, em Isaías capítulo 63, do versículo 7. Quero celebrar os benefícios do Senhor e seus gloriosos feitos, por tudo que fez em nosso favor e por sua grande bondade, com a qual nos cumulou na sua ternura e na riqueza de seu amor. Verdadeiramente dizia de si para si: aqueles são meu povo, filhos que não me renegaram,
e tornou-se seu Salvador. Em todas as suas aflições, não era um mensageiro nem um anjo, mas a sua própria face que o salvava. No seu amor e na sua ternura, ele mesmo os livrava do perigo. Durante o passado sustentou e amparou-os constantemente. Aqui em Isaías, capítulo 63, do versículo 7 ao 9. Ou seja, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem se revelar a nós de uma forma direta, concreta, né? Claro, é como eu estou dizendo, ele se utiliza sim do seu anjo, né? Do anjo da guarda, né? O anjo da guarda vai inspirando, vai para você poder progredir espiritualmente, mas tem um momento dentro do sagrado do seu coração, né? Vamos dizer assim, tem um momento do céu íntimo dentro de você, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, né, vem se revelar. E Ele próprio é quem lhe conduz. Ou seja, a função do nosso anjo da guarda, toda ela, é nos levar ao Verbo encarnado, a nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós o conhecemos, dentro da via contemplativa, nosso Senhor revela a nós a sua sagrada face. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus viu a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí se concretiza aquilo que nosso Senhor disse. Aquele que vê a minha face, vê a face do meu Pai, né? Aquele que me vê, vê a face do meu Pai. Ninguém conhece o Pai se não for através de mim. Então é um mistério de mediação que realmente existe, né? E juntamente de nosso Senhor Jesus Cristo entra, sim, os santos e em maior destaque a Virgem Maria e São José, né? São José, que eu posso dizer que é idêntico a nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um mistério que se tem entre São José, né, e nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Nossa Senhora também, carne da carne de seu filho, né? Existe todo esse mistério aí. Se nós formos meditar a Sagrada Família e a Santíssima Trindade, por exemplo, a própria Sagrada Família, ela é uma manifestação da Santíssima Trindade, né? É porque quando a alma atinge a sétima morada, ela vai ter experiências agora com a Santíssima Trindade, onde a Santíssima Trindade vai se revelar, né? Algumas vezes a Santíssima Trindade pode se revelar, né? Como Miguel, Gabriel e Rafael. Algumas vezes a Santíssima Trindade pode se revelar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas vezes a Santíssima Trindade pode se revelar como Maria, como José e como nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes a Santíssima Trindade pode se revelar como uma praia, onde o Pai é o mar, o Filho é a terra e o Espírito Santo é o vento que sopra os mares, né? É o movimento do mar que vai, né, da terra e volta, né? Então, existe aí vários tipos de manifestações a partir das sétimas moradas do castelo interior, né? Que elas não têm como nós acessarmos intelectualmente. O que dirá então verbalmente, né? Mas nós podemos acessar afetivamente a nossa alma, o nosso, digamos assim, espírito. Ele tem como vivenciar essas experiências. Agora, claro,
Não é porque nós só podemos acessar pela via de fé que não vai existir uma lógica nisso daí, né? É tanto que existe a teologia mística, que é basicamente aqui uma parte dela que nós estamos abordando, tá bom? Então eu espero ter ajudado você através desse momento de partilha. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, e que seu anjo da guarda lhe inspire cada dia mais, né, a progredir nas moradas do castelo interior. Paz e bem, que Deus te abençoe.